Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. O que tem o Espiritismo a dizer a respeito do anencéfalo? Essa questão ainda levanta certa polêmica dentro do meio espírita e, portanto, nós não temos a menor pretensão de esgotá-la ou de nos considerarmos os donos da verdade a respeito deste assunto. Na codificação, não há menção específica à questão da anencefalia, o que nos deixa a responsabilidade de refletirmos por conta própria a respeito do assunto. Dito isso, gostaríamos de propor nossas singelas reflexões em torno deste assunto tão importante. A primeira pergunta deve ser: existe espírito em um feto anencéfalo ou em um corpo anencéfalo? A melhor resposta, nos parece, seria dizer: não temos certeza. O que podemos afirmar com certeza é que pode haver um espírito em um corpo anencéfalo, o que se confirma pela hipótese que tem alguns dos anencéfalos de poderem sobreviver por meses ou poucos anos sem nenhum suporte essencial à vida fora do corpo da mãe. Pensamos que um raciocínio semelhante poderia ser feito ao pensarmos nos pacientes em estado vegetativo, aqueles terminais, quando se pensa a questão da eutanásia. Podendo haver um espírito e não podendo nós afirmarmos categoricamente se naquele caso, naquele corpo, há ou não um espírito encarnado, devemos assumir sempre que ali há um espírito. Ninguém destruiria uma casa sem saber se dentro, ou mesmo fora, há um morador, um proprietário daquela casa. Que se dirá então de uma medida tão drástica dessa dimensão? A segunda pergunta poderia ser: para que serve a vida orgânica anencéfala a esse espírito? Imaginamos que a lógica por trás dessa pergunta, que podem ter algumas pessoas quando se questionam a esse respeito, deva ser algo como: se não há atividade cerebral, não há como um espírito aprender nessa existência. Pois seria como se ele estivesse em um estado profundo de sono ou de coma. Isso seria imaginar que nossas percepções e vivências todas passam pela interpretação dos sinais trazidos pelos nossos órgãos materiais. O que poderia significar, se pensarmos mais a esse respeito, que todos os desencarnados, por exemplo, estão privados da possibilidade de progredirem. Mas quando o espírito está ligado a um corpo, nossa percepção pode mudar, podem afirmar alguns. E eu lhes convidaria a refletir, então, se o espírito, estando encarnado, deixa de ter percepções ou vivências extrasensoriais orgânicas. Se em estado de sono, o espírito depende dos estímulos da matéria para, de algum modo, se desenvolver. Ou no próprio coma ou estado vegetativo. É razoável pensar-se que a generalidade dos anencéfalos configure como dolorosas situações expiatórias, razão pela qual mais compaixão, desvelo e carinho ainda devemos ter para, por todos os meios ao nosso alcance, ajudá-los a passar por essa situação. Por fim, é razoável pensar que, como qualquer deficiência física ou mental, a presença do portador impacta em todo o meio que o circunda, especialmente em sua família, importando que há provações ou resgates coletivos nessa situação e que, portanto, todos devem se envolver na situação para extrair dela o máximo que possam.